Salve galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos hoje ter uma dinâmica diferente nas nossas videoaulas. Vamos pegar os nossos últimos estudos dirigidos para a gente poder corrigir, para a gente poder melhor entender, interagir o assunto que a gente está trabalhando. Os últimos conteúdos que a gente viu foi sobre orientação no espaço geográfico. E aí nós aprendemos a orientação pelos astros, nós aprendemos a orientação pelos pontos de orientação, que são os pontos cardeais colaterais, e por último nós vimos a questão das coordenadas geográficas. Eu confesso para vocês, até para nós professores, trazer isso para vocês através de videoaula é um pouco complexo, é um pouco difícil. Então, a melhor maneira da gente trabalhar, né, essa parte de orientação, de coordenada geográfica com vocês, alunos, é trabalhar na prática, trabalhar exercício. É como se fosse matemática, né? Quanto mais você pratica, mais você aprende. Então, nessa videoaula de hoje, a gente vai fazer a correção dos últimos estudos dirigidos que a gente trabalhou, que eu enviei para vocês, o 4 e o 5. Então, dá uma pausa no seu vídeo, pega as folhinhas que você imprimiu, que está aí com você, para a gente poder corrigir esses exercícios, ok? Segura a onda aí. Tá de posse do seu estudo dirigido? Então vamos lá então, desapareci da tela para ficar melhor para você visualizar a nossa correção. Primeira questão aí, dê exemplos de como as pessoas podem se orientar com base na observação das referências físicas da superfície terrestre. Gente, lá no início, nos primórdios dos tempos, nos homens mais primitivos, o ser humano ele sempre buscou meios para se orientar no espaço geográfico. Ele precisava disso, ele precisava de traçar referências no espaço para poder sair para caçar, para poder sair para buscar água, para sair de um lugar para o outro, para buscar algum lugar para morar. Sempre houve a necessidade do ser humano, né, de buscar se referenciar no espaço geográfico. E nos primórdios dos tempos, quando não tinha bússola, quando não tinha GPS, quando o ser humano ainda não conhecia a orientação através dos astros, os pontos cardeais, através da observação dos elementos da natureza é que o ser humano ele se orientava, pessoal. Através dos elementos da natureza, por exemplo, observando o percurso de um rio, observando, por exemplo, a presença de uma montanha, uma floresta, o ser humano ele formava o que a gente chama de referencial de localização. O que é esse referencial de localização? É utilizar elementos da natureza, ou seja, referências físicas na superfície terrestre, para poder se orientar. Quantas vezes você está numa rua desconhecida e você observa uma árvore, você observa, por exemplo, um morro e você se orienta a partir daquele elemento da natureza? O ser humano ele fazia isso nos primórdios dos tempos. Então, galera, a resposta desse número 1, através da observação de elementos da natureza presentes na paisagem. Através desses elementos da natureza presentes na paisagem, como rios, florestas, montanhas, o ser humano traçava o seu referencial de localização. Tranquilo? Então, através da observação dos elementos da natureza, traçava-se o referencial de localização e era assim que o ser humano se orientava no início. Uma das primeiras formas de se orientar no espaço geográfico, quando não havia instrumentos de orientação, nem muito menos as referências pelos pontos de orientação. Ok, pessoal? Número 2 aí. Com base na rosa dos ventos, identifique os pontos cardeais e os pontos colaterais, galera. Os pontos cardeais são os pontos principais de orientação que o ser humano determinou a partir da observação das posições do Sol ao longo do dia na linha do horizonte. Observando o movimento do Sol, que é o principal astro que aparece para a gente, né, no céu, o ser humano ele percebeu que o Sol ele aparece, né, todos os dias na mesma direção, que ele vai chamar de leste, e desaparece na mesma direção que ele vai chamar de oeste. A partir dessas duas direções que o ser humano marcou, né, que o Sol nasce e o Sol se põe, foram criados os dois primeiros pontos de orientação, leste e oeste. Na rosa dos ventos é ilustrado para vocês. A partir das orientações leste e oeste, também chamada de nascente ou poente, oriente e ocidente,
foram traçadas outras duas direções que a gente conhece como norte e o oposto, sul. Esses 4 aí são os pontos principais de orientação. Você pode também, para se familiarizar, colocar as siglas dos pontos cardeais. Ó. Norte, a sigla N. Sul, a sigla S. Leste, L. Oeste, o Ozinho. Ok, pessoal? Então, esses 4 aqui são os pontos principais de orientação, principais, por isso eles são chamados pontos cardeais. Entre os pontos cardeais foram traçadas as direções intermediárias, chamadas de pontos colaterais. Entre o norte e o leste, NE de nordeste. Entre o sul e o leste, SE de sudeste. Reparem bem, eu estou colocando a sigla e o ponto cardeal por extenso para vocês. Entre o sul e o oeste, SO, sudoeste. Não tem L não, tá, galera? Sudoeste. E entre o norte e o oeste, NO de noroeste. Beleza? Esses são os pontos cardeais e colaterais identificados para vocês aí na Rosa dos Ventos. Galera, isso aí tem que ser uma decoreba burra, tá? Lembra da decoreba burra? Tem que ser aquela decoreba. Infelizmente, a gente precisa decorar as direções. Treinando até você lembrar de cabeça as direções principais determinadas dos cardeais e colaterais. Número 3, com base no que você aprendeu sobre a orientação pelos astros, leia o texto abaixo e complete as informações. Vamos lá. Observando o ser humano percebeu que esse astro surge. Quem é o astro que o ser humano utilizou como referência para traçar as direções principais? O Sol. Observando o Sol, o ser humano percebeu que esse astro surge e desaparece ao anoitecer. Ele surge e desaparece. Aí tá aqui falando anoitecer, faltou pra gente então ele surge ao amanhecer. Ele surge ao amanhecer e desaparece ao anoitecer nas mesmas direções. Todo dia você olha, o Sol nasce na mesma direção e se põe numa mesma direção. A direção que o Sol nasce ele chama de leste e a direção que o Sol se põe, oeste, ok? Com base na observação foi determinado um conjunto de pontos de orientação chamados pontos cardeais. Então eles aqui, leste, oposto, oeste, norte e o oposto do norte, sul, tá? Eles aqui dos ventos, ó. A direção do Sol ao nascer ficou determinada como leste ou que significa nascente. Sinônimo para nascente ou leste oriente, ok? Que significa nascente. O lado oposto que o Sol desaparece ficou determinado como o ocidente, seria quem? Oeste. O lado que o Sol desaparece ficou conhecido como oeste ou ocidente, que significa poente. Determinados os pontos leste e oeste, foram estabelecidas as outras direções, norte ou sinônimos para norte, pessoal. Tem lá no livro, pedi para vocês pesquisarem. Norte também é chamado de setentrional, também chamado de boreal. Sabe a aurora boreal? É a aurora que acontece lá no Polo Norte. E o outro ponto, oposto ao norte, é o sul, que também é chamado de meridional ou austral. Beleza? 4. Complete, vamos lá, associando as colunas. Sobre a orientação no espaço geográfico, associe as colunas. Pontos de orientação chamados pontos cardeais e colaterais foram determinados com base na observação deste meio de orientação. Os pontos cardeais foram criados a partir da observação do Sol, letra C de casa. Depois, instrumento de orientação semelhante ao relógio, que tem uma agulha imantada que aponta para o norte. Bússola, ok? Criada pelos chineses e aprimorada pelos europeus lá na época das grandes navegações. Sobrou pra gente, ó, o meio mais moderno de orientação, que inclusive você tem no celular, que determina a posição exata de qualquer ponto na superfície terrestre, é o GPS, sigla para Sistema de Posicionamento Global, a sigla é em inglês. Tranquilo, pessoal? Próximo item aí, ó.
eu coloquei o desenho numa cor mais clara para facilitar a nossa compreensão. E olha só, observe a ilustração e complete a questão a seguir. Considerando a escola como ponto de referência, localize os pontos indicados utilizando os pontos cardeais e colaterais. Quem é a minha referência nessa primeira questão? É a escola. Então o que eu fiz? Eu peguei e desenhei uma rosa dos ventos em cima da minha referência, que é a escola. Tendo a referência, vamos lá, o aeroporto localiza-se em qual direção em relação à escola? Ó, a dica para vocês, ó. Faz uma linha, traça uma linha para facilitar, galera, para facilitar o seu entendimento, ok? Então vamos lá. O aeroporto em relação à escola, ó. Peguei a escola, a minha referência, vou traçar a direção em relação ao aeroporto, ó. Vou até deixar ela mais escurinha aqui para vocês, ó. O aeroporto em relação à escola fica na direção noroeste. Tranquilo? Próximo item, ó. O estádio de futebol localiza-se. Cadê o estádio? Ó, o estádio tá aqui, ó. Ele está ao norte da escola. Tranquilo? Ó, vou fazer a linha aqui de novo, ó. Ó, olha o estádio em relação à escola, ó. O estádio está ao norte da escola, beleza? A rodoviária, ó. Cadê a rodoviária? Tá aqui embaixo, ó. Faz a linha. Opa. Vamos lá. A rodoviária, peguei a escola como referência e segui até a rodoviária, ó. Qual é a direção da rodoviária? Que direção que a rodoviária está em relação à escola? Direção sudoeste. Você pode colocar por extenso ou pode escrever a sigla, ok? Vamos próximo na sigla. O parque, ó. O parque em relação à escola, ó. Em relação à escola, o parque se encontra na direção sudeste, ok? Escrevi a sigla. A mesma coisa você vai fazer no número 2, só que agora a referência é o parque, ó. Faço o mesmo agora, considerando o parque como ponto de referência. Peguei lá a Rosa dos Ventos, coloquei ela em cima do parque, que é a minha referência. Deixa eu apagar as outras aqui, para ficar mais fácil. Vamos lá. O aeroporto, ó. Em relação ao parque, onde está o aeroporto? Está aqui em cima, ó. Tracei a linha a partir da minha referência. Em qual direção o aeroporto se encontra em relação ao parque? Direção, ó, noroeste, ok? O estádio de futebol, ó, a mesma coisa, ó. Estádio de futebol, ele está praticamente na mesma direção, ó. Reparem bem, ó, na mesma direção do aeroporto. Então, direção noroeste. Agora a igreja, ó. A igreja em relação à escola, ao parque, ó. Vamos apagar aqui. A igreja está, ó, em qual direção em relação ao parque, ó? A igreja está na direção norte em relação ao parque. Tranquilo, pessoal? Próximo exercício. Tendo como referência as direções definidas pelos pontos cardeais e colaterais, faça o que se pede. É muito parecido com o exercício anterior. Cite um estado que se localiza ao sul do Pará. Quem que é a minha referência aqui, galera? É o estado do Pará, ó. Tá vendo? Olha o Pará aqui, ó. Botei a Rosa dos Ventos em cima dele, ó. Quem se encontra ao sul do Pará, ó? Norte e sul. Ao sul do Pará está o estado de Mato Grosso. Escrevi por extenso ou posso colocar a sigla, ok? Indique o estado que se encontra a leste do Amazonas, ó. Rosa dos Ventos em cima da referência, que é o Amazonas. Qual é o estado que se encontra a leste do Amazonas? É o estado do Pará, PA, ok? Agora, um estado que se localiza a noroeste da Bahia, referência à Bahia, Rosa dos Ventos em cima da Bahia. A noroeste da Bahia está o Piauí.
ok? Agora olha só a letra D. Escreva o nome dos estados localizados respectivamente ao norte e ao sul de Minas Gerais. Quem é a referência pra gente? Minas Gerais. Eu quero saber um estado que se encontra ao norte e ao sul de Minas Gerais. Ao norte de Minas Gerais está a Bahia. Concordam? BA. E ao sul de Minas Gerais? Pode ser São Paulo, como pode ser o Rio de Janeiro, ó. Tranquilo? Agora a letra E. Em relação a Mato Grosso, MT. Mato Grosso, qual estado se localiza... Perdão, em relação a Mato Grosso, qual é a direção que se localiza Mato Grosso do Sul? Mato Grosso é a referência, Mato Grosso do Sul está ao sul de Mato Grosso, óbvio, né? Santa Catarina, ó, Santa Catarina SC. Santa Catarina localiza-se ao... Em relação ao Paraná, ó, Santa Catarina encontra-se ao sul do Paraná. Beleza, pessoal? Agora vamos lá, galera. Esse é o estudo dirigido de número 5. Vamos lá? Distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre, tendo como referência a linha do Equador. A linha do Equador é o paralelo principal que corta a Terra, divide ela em duas metades chamadas hemisfério norte e sul. A distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador é o que a gente chama de latitude, ok? Da mesma maneira que a gente tem uma referência para a latitude, nós temos também uma referência para a longitude, ó, a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação a Greenwich, que é a referência para as longitudes, ó, longitude, beleza? Letra C. Os meridianos são linhas imaginárias verticais traçadas do Polo Norte ao Polo Sul, ó, as linhas em pezinhas, linhas das coordenadas geográficas. Letra D. Linhas horizontais que circundam o planeta. Elas são os paralelos. Ó, são essas linhas aqui. Quem é o paralelo principal? Linha do Equador. Divide a Terra em duas metades, norte e sul. Quem é o meridiano principal? Greenwich. Divide a Terra em duas metades, hemisfério leste ou oriental, hemisfério oeste ou ocidental. Ok? O encontro ou cruzamento entre as linhas imaginárias da latitude e a longitude determina a coordenada geográfica, ok, pessoal? A coordenada geográfica nada mais é do que uma espécie de endereço, é o cruzamento entre um paralelo e um meridiano, ok? O ponto que surge do cruzamento de um paralelo com um meridiano, ele vai receber uma espécie de endereço que a gente vai chamar de coordenada geográfica. Esse endereço ele é a identificação da distância do paralelo e do meridiano em relação aos seus referenciais. Então, cada linha desse sistema ela é indicada em graus. Então, interessa para a gente determinar a coordenada geográfica, a posição em graus em relação ao Equador, que são os paralelos, as latitudes, e a posição em graus em relação ao meridiano de Greenwich, que são as longitudes, são as linhas em pezinhas. Vamos lá então, o ponto A está feito aqui para vocês, ó. Latitude do ponto A, ó, 50 graus ao norte, longitude 100 graus a oeste, ok? Vamos ao ponto B, galera. A dica para vocês, ó, traçar as linhas, traça o endereço. Faz uma linhazinha para facilitar o seu trabalho, ó. Peguei lá o ponto B. Bote vermelho aqui para ficar mais escuro, ó. O que eu achei, galera? Ó, segui o endereço, achei que são 40 graus. Bastou indicar a posição em graus? Não, eu preciso indicar também o sentido, a latitude e a posição em graus em relação à linha do Equador, podendo ser norte ou sul. O ponto B encontra-se a 40 graus de latitude norte, que está acima da linha do Equador. Então, ó, Nzinho de norte. Longitude, galera, a posição em graus em relação a Greenwich. Eu vou pegar a linha vertical, a pezinha. O que eu vou achar? Olha lá, 80 graus, ó. 80 graus. 80 graus de longitude. O que está faltando para mim? O sentido. Longitude é a posição em graus em relação ao meridiano de Greenwich, que está aqui, ó, 0 grau. Como o ponto está a leste de Greenwich, 80 graus a leste, ok? A mesma coisa eu vou fazer com os outros pontos, ó. Ponto C. Latitude do ponto C, ó. Seguir a linha, ó.
20 graus ao sul. E a longitude, seguir a linha em pé, 40 graus. Faltou para a gente inserir o sentido. Latitude só pode ser norte ou sul, longitude só pode ser leste ou oeste. No caso, o ponto C está a oeste de Greenwich. Ok? Ponto D, galera, ó, tá aqui. Latitude, seguir retinho, achei 10 graus de latitude sul. Ó, tá abaixo da linha do Equador. Longitude do ponto D, ó, 20 graus, acompanhei aqui, ó, 20 graus em pé. Linha do meridiano, 20 graus, tá a leste, olha aqui, ó, a leste de Greenwich, 20 graus a leste. Lembrando sempre, tem que colocar o sentido e tem que colocar também a direção, a posição, graus e o sentido. Lembrando sempre, latitude só pode ser norte ou sul, porque a latitude tem como referência a linha do Equador. Norte ou sul. A longitude só pode ser leste ou oeste. Então, bota a posição em graus e não esqueça de colocar o sentido, se é leste ou oeste na longitude, ok? Ponto E, galera. Ponto E. Tá aqui embaixo, ó. 80 graus. Botei a posição em graus. Faltou para mim o sentido, ó. Linha deitadinha, paralelo, referência a Equador. Tá ao sul do Equador, ó. Compreendem? Ó, todas as linhas que estão aqui, ó, traçadas para baixo, posição sul. Concordam? Longitude do ponto E, linha em pé do meridiano, que eu achei, ó, 100 graus de posição oeste, ok? Último ponto, F, pessoal. Ponto F aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó. Latitude do ponto F, seguir a linha retinha aqui que eu achei, 70. Linha retinha que dá para cima, então 70 graus ao norte. Longitude, pessoal. Qual a longitude? Qual é a posição em graus? 0. 0 grau de longitude significa que a coordenada está em cima do meridiano de Greenwich. O 0, galera, é a referência, então é neutro, não preciso botar a posição. Então, posição do ponto F, 0 grau. Ok, pessoal? Outro exercício é a mesma coisa, você vai determinar a coordenada geográfica dos pontos e depois responder aqui pra gente, ó. Quais letras encontram no hemisfério ocidental? Ocidental é o mesmo que oeste, ó. Ponto A, ponto B, os dois estão no ocidente. Depois, galera, quais letras se encontram no hemisfério oriental? Oriental é o mesmo que leste, ó. Leste, quem está na coordenada leste de longitude? Ó, ponto C, ponto D, ponto E. Escrevi aqui. 3.3. Quais letras encontram no hemisfério norte? Ó, hemisfério norte. A, C e E. Concordam? E qual está no hemisfério sul? Sul, é referência à linha do Equador. Olha aqui, 0 grau. É o ponto B sozinho. Tranquilo? Desafio agora para vocês. Ó, primeira coisa. Identifique na rosa dos ventos os pontos cardeais e colaterais. Já coloquei aqui para vocês, ó. Facilitei a nossa vida. Depois, agora que você colocou a rosa dos ventos, observe no diagrama, utilizando seus conhecimentos sobre a direção dos pontos colaterais, siga as pistas e descubra qual a palavra que vai surgir no diagrama. Partindo da base 13. Base 13, ó, número 13. Vou pegar a rosa dos ventos, coloquei em cima aqui, ó, do número 13. Avance 3 casas para nordeste. Nordeste, ó. 1, 2, 3. O que eu achei? A letra D. Agora, ó. Base 12. Onde está o 12? Está aqui do lado, ó. Avance uma casa para sudeste. Sudeste. Base 12. Avance uma casa para sudoeste. Desculpa, sudoeste, a letra I que eu achei. Agora, ó, base 13 de novo. Avance uma casa para noroeste. Uma casa para noroeste. E depois uma casa para nordeste. Depois uma casa para noroeste. O que eu achei? O R. Depois, partindo da base 8,
Base 8. Avance uma casa para o sul. Achei o 13. E depois do 13, uma casa para oeste. Oeste. Depois uma para sudeste. Eu achei a letra E. Depois, ó, partindo da base 7, avance 2 casas para o sul. 1, 2 para o sul. E depois uma para sudoeste. Eu achei o C cedilha. Depois, base 24, ó, aqui embaixo. Deixa ela aqui do lado. Base 24. Avance uma casa para o norte. 19. Depois uma casa para sudeste. 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 Aqui, ó, o A. O A com tio. Por último, base 18. Aqui, ó, base 18. Avance uma casa para sudoeste. Eu achei a letra O. Palavra formada, direção. Beleza, pessoal? Bons estudos, até a próxima.